Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento como signatário dessa sessão, senador Roberto Rocha, senador Fernando Bezerra, nosso companheiro de bancada, presidente do nosso partido, Carlos Siqueira, querido companheiro Casagrande, membro dessa casa durante muitos anos, querida Márcia, esposa do governador Hollenberg. Eu acho que o senador Pedro Simões esqueceu o óculos por aqui. Senhores senadores, senhoras senadoras, convidados a essa sessão solene, o ano passado, 2014, foi de muita dor para o Partido Socialista Brasileiro, para Pernambuco e para o Brasil. Primeiro perdemos Ariano Suassuna e depois Eduardo Campos. Perdemos dois entes que se amavam. Para Eduardo, Ariano era mais um avô e para Ariano, Eduardo era mais um neto. Eduardo, Ariano, assim como Miguel Arraes, são três expoentes do nosso partido que são mortos que nunca morrem. É preciso honrar suas memórias, merecer seus legados, saber entendê-los. Eles precisam ser lembrados nos sonhos, nas esperanças, nas certezas, para que eles não morram jamais. A perenidade de Eduardo ficou evidente com a consternação unânime que varreu o país naquele fatídico dia de agosto, há um ano atrás, passado com sua trágica morte. Comecei a minha convivência com a família Arraes na volta do exílio. Na verdade, antes da volta do exílio. Nós estávamos em meados de 1979, pouco tempo antes da lei de anistia, e Miguel Arraes visitou Moçambique. E uma companheira nossa, fantástica, Marluza, nos convidou para um jantar para ouvir Miguel Arraes, em Maputo. E Arraes fez uma análise de conjuntura como se tivesse acabado de chegar no Brasil. Ele estava há 16 anos exilado na Argélia. E ele nos falou com tanto entusiasmo que eu e minha companheira Janete, naquele dia, tomamos a decisão de morar em Recife e trabalhar com Arraes. E isso aconteceu menos de um ano depois. Em janeiro de 80, nós nos estabelecemos em Olinda e fomos trabalhar num centro que o doutor Arraes, aí Miguel Arraes para mim virou doutor Arraes porque era assim que o povo pernambucano o chamava. Por 2 anos, trabalhei com ele com o doutor Arraes nessa organização em Pernambuco. Em março de 1990, eu já estava no PSB, ingressei logo depois da refundação do partido, em 1987, e aí nós recepcionamos o doutor Arraes no seu retorno ao PSB. São mais de 35 anos de relacionamento pessoal e político com a família Arraes, com a família do grande líder, do ícone da minha geração, do ícone do nosso campo ideológico da minha geração, Miguel Arraes. Eduardo, herdeiro político do avô, falecido coincidentemente em um mesmo 13 de agosto. Deu sequência à obra de Arraes e trouxe novamente Pernambuco ao centro do cenário econômico e político. Com o avô, aprendeu a fazer articulação política e gestão pública. Eduardo pregava ao país
principalmente às novas gerações, que há formas originais e não viciadas de fazer política. E que, em uma sociedade democrática, sem fazer política, não há mudança consistente possível. A política é um instrumento da transformação e da mudança. Dudu, como era chamado pelo avô, e por nós, internamente dentro do partido, tinha uma face não tão conhecida: o compromisso com a transparência, a educação, a modernização administrativa, a ciência e tecnologia. Eduardo consolidou um dos principais polos de desenvolvimento de software do país, dando continuidade a um programa do seu antecessor, Jarbas Vasconcelos, cujo candidato ele derrotou em 2006. A consequência desse compromisso aparece na forma dos indicadores econômicos de Pernambuco, superiores à média nacional. Eduardo, em sua passagem pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, criou as Olimpíadas de Matemática das Escolas Públicas, um projeto para estimular o estudo da matemática entre alunos e professores de todo o país, que é realizado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, desde 2005, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática, voltada para a escola pública. Seus estudantes e professores, a Olimpíadas Brasileira de Matemática das Escolas Públicas tem o compromisso de firmar a excelência como valor maior no ensino público. Suas atividades vêm mostrando a importância da matemática para o futuro dos jovens e para o desenvolvimento do Brasil. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas atingiu, neste ano de 2015, um novo recorde de número de escolas e municípios participantes. Foram 47.582 escolas em 5.538 municípios brasileiros e 17.970.745 alunos inscritos e que fizeram as provas da primeira fase em 2 de junho. Quero deixar aqui a sugestão, dada a importância da política pública e dos números que acabei de citar, que pudéssemos homenagear Eduardo dando o seu nome às Olimpíadas de Matemática. Assinaremos, a bancada vai encaminhar ao MEC essa sugestão, que essa é uma política pública que veio para ficar. Eduardo Campos, o nosso Dudu, é dos mortos que nunca morrem e que, mesmo ausente, continuará influenciando nossos destinos, influenciando os destinos do nosso país, pois a sua última mensagem continua a pairar sobre nós. Não vamos desistir do Brasil, é aqui que vamos criar os nossos filhos. Muito obrigado. Saúdo o presidente Renan, que acaba de chegar a essa sessão solene e prestigiar essa homenagem à memória de esse grande líder brasileiro que faz uma enorme falta nesse momento, Eduardo Campos. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho a honra de conceder a palavra ao presidente Carlos Siqueira, presidente do PSB. Com a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, excelentíssimo senador Roberto Rocha, do Partido Socialista Brasileiro, felicito Vossa Excelência pela iniciativa, feliz iniciativa de fazer essa homenagem, posso dizer que merecida e muito merecida, ao nosso querido Eduardo Campos, que partiu tão precocemente do nosso meio. Companheiro Renato Casagrande, ex-senador, companheiro presidente da Fundação João Mangabeira, companheira Márcia, primeira-dama do Distrito Federal, secretária executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia, senadores e senadoras aqui presentes, convidados para esta sessão. Faço uma saudação especial também, com muita alegria eu revejo aqui a este grande senador da República, que eu acho que deveria ser o senador vitalício, o senador gaúcho que aqui se pronunciou também, o senador Pedro Simão,
a quem sempre nós do PSB, não apenas o doutor Arraes e o Eduardo Campos, mas todos os socialistas do PSB têm em Vossa Excelência uma grande referência, que não é referência apenas para os socialistas, mas é também uma referência para todos os políticos que desejam o bem do nosso país. Com muita emoção neste dia, porque exatamente a mais ou menos essa hora, talvez estivesse eu chegando em Santos, logo após saber do acidente que vitimou o Eduardo Campos e seus companheiros de trabalho. Naquele momento que começaram as notícias, esta má notícia, essa triste notícia, conversava no Comitê Central da campanha, como coordenador da sua campanha que era, com o deputado Roberto Freire, que me conduziu até Santos. E lá tivemos a triste missão de ler uma nota diante de toda a imprensa nacional, confirmando, desgraçadamente, o lastimável acidente. Hoje, relembramos Eduardo, e não somos nós apenas do Partido Socialista, como aqui está provado, como se provou em Recife na segunda-feira, como estiveram presentes aquela sessão que inicialmente programamos para 200 pessoas, depois as pessoas querendo ir para 500, depois para 800 e chegou a 1.200 pessoas na cidade do Recife na segunda-feira, num belo ato cívico em homenagem ao Eduardo Campos. E lá estavam, para caracterizar a sua capacidade agregadora, todos os antecessores governadores de Pernambuco, todos seus adversários, que haviam sido seus adversários, nunca foram seus inimigos, porque ele, como seu partido, não entende adversário como inimigo, entende adversário como adversário, e como adversário é legítimo ser adversário numa democracia, da essência da democracia, que se admite os adversários, porque eles fazem bem à democracia e, por consequência, ao Brasil. Ali estavam também setores da sociedade os mais diferenciados para reverenciá-los. E eu me lembrava muito, porque conversamos muito. Ele não saiu candidato à presidência da República por um capricho pessoal. Ele tinha uma visão crítica do que estava acontecendo no Brasil e previu algumas coisas graves que nós estamos a viver no país neste momento. E procurou, de certa maneira, antes de tomar a sua decisão, conversar, inclusive com a própria presidente da República, para certas correções de rumos que deveriam ser feitos. Isto foi mal entendido, como se nós estivéssemos no governo a criticar um governo do qual participávamos. E nós decidimos, ele, nós todos, coletivamente e por unanimidade, entregar os cargos e lançarmos a candidatura dele. Mas ele dizia, eu não posso me lançar candidato como um projeto pessoal. Eu só posso me lançar candidato, e assim o fez, com uma plataforma política, com algo que fique, com algo que se proponha, com uma visão programática que possa deixar, ganhando ou perdendo a eleição, possam ficar ideias que no futuro poderão ser aproveitadas por nós mesmos ou por outros que deem sequência a esta fase de 30 anos de democracia que nós celebramos esse ano. E celebramos esse ano esses 30 anos de democracia não apenas com derrotas, mas também com muitas conquistas. Não são o papel que exerceu à frente, que era o PMDB, o MDB, o PMDB, com homens como homens ilustres, trouxeram conquistas extraordinárias que às vezes as pessoas esquecem. Conquistas sociais, inclusive. Não se pode dizer que os partidos que fizeram a Constituinte fizeram apenas conquistas democráticas, consolidaram, mas também fundaram o Sistema Único de Saúde, criaram o FGTS, elevaram a condição do trabalhador rural para receber um salário mínimo, que hoje atende a 8.500.000 pessoas, fizeram tantas coisas importantes. Mas também tem muitas coisas que precisam ser consertadas. Os desafios do país são muito maiores do que as conquistas desses últimos 30 anos. E como todo ciclo, esse ciclo democrático de 30 anos, ele está encerrando. Não é apenas um ciclo de governo, está encerrando um ciclo de 3 décadas de política que precisa ser renovada. E ele era a esperança dessa renovação. Assim como o doutor Tancredo foi a esperança, não foi apenas a esperança, concretizou a renovação para substituir o regime militar. Agora, 30 anos depois,
há de ter outras pessoas que darão sequência às ideias de quem pensava num país que não poderia ser apenas, embora seja muito importante, exportador de commodities. Possa industrializar seus produtos, possa colocar valor agregado, possa definir nichos para que o país se desenvolva na área de ciência e tecnologia, para que o país tenha um satélite para vigiar as suas fronteiras que são imensas, que não tem, que é uma vergonha depois de tanto tempo, e não é por falta de dinheiro. Para que o país possa ter soberania, e só terá se dominar tecnologias, e só terá soberania se elevar o seu nível de ensino da educação, que aí sim seria uma grande tarefa, a qual ele procurou fazer, pelo menos simbolicamente, com resultados muito concretos em Pernambuco, na formação de mão de obra qualificada e na elevação do nível de ensino nas escolas públicas. Só pode ter soberania se o nosso sistema de saúde, que desgraçadamente vi nos jornais hoje que se tem uma ameaça de poder cobrar dos usuários do SUS, ele possa ser aperfeiçoado, porque é um dos melhores do ponto de vista de concepção do sistema de saúde dos países. Nenhum dos países do nível do Brasil, China, África do Sul e a Índia, tem um sistema de saúde equivalente ao do Brasil. O sistema saúde, assistência e previdência, que o ano passado teve um orçamento de 568 bilhões, é uma das melhores políticas sociais que o Brasil já teve. Portanto, acredito eu, ninguém sabe porque ninguém adivinha. Muitos aqui arriscaram durante todas essas manifestações. O que faria Eduardo Campos hoje? Eu não sei bem o que faria, mas porque ninguém pode adivinhar, não se pode falar sobre hipótese, mas seguramente ele seria um agregador, como foi toda a sua trajetória, e do seu avô, o doutor Miguel Arraes, a quem homenageio aqui, que há 10 anos, exatamente há 10 anos, no dia 13 de agosto, partiu também, 9 anos antes do seu neto, seu querido neto. Então, ele certamente seria um homem de pontes, ele seria homem de ideias, porque se fala muito em união e ele certamente gostaria de ter união para superar os problemas graves que o país vive. Mas a união não é uma abstração. A união terá que se dar em torno de coisas muito objetivas e terá que se dar em torno também de quem queira ser ajudado. Quem quer ser ajudado precisa querer, precisa solicitar, precisa ter humildade. E é isso também, senador Pedro Simão, que nós precisamos nesse momento. Nós precisamos estar unidos, não para resolver problemas de pessoas e de partidos, numa hora tão grave como vive a nação. Nós precisamos estar unidos para resolver os graves problemas econômicos, sociais, éticos e de toda hídricos, que inclusive energéticos, que foram criados nesses últimos anos, para superar os problemas e as dificuldades que vive o povo brasileiro, não os partidos. Se os partidos não entenderem, se os políticos não entenderem, se os empresários não entenderem que o desafio é este, nós estaremos optando pela psicologia do naufrágio. O nosso partido, os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos líderes e os nossos governadores não optarão por essa solução. Nós queremos positivamente contribuir para que se supere as dificuldades, com as condições e com a cabeça nos problemas do país e da sua população. Muito obrigado, vive Eduardo Campos. Conceda a palavra ao senador Hélio José. Em seguida, nós teremos a palavra do governador Casagrande. Com a palavra, Vossa Excelência. Queria cumprimentar nosso presidente, senador Renan Calheiros, cumprimentar nosso querido Roberto Rocha pela essa importante sessão solene, cumprimentar também o Fernando Bezerra, o nosso ministro da cidade, Kassab, passou por aqui, teve que se retirar por causa de uma delegação internacional do Canadá, já havia um compromisso, por isso é que ele teve que se retirar, pediu para mim aqui desculpar a retirada dele, o Kassab, para receber essa delegação do Canadá. Queria cumprimentar o nosso governador Hollenberg, que passou por aqui, mas a Márcia está ali, em nome
então da Hollenberg, nosso aqui de Brasília. Queria cumprimentar o Carlos Siqueira, eu fiquei muito lisonjeado de ouvir você defender o SUS. Eu sei que isso sempre foi uma bandeira histórica nossa, eu Jamil lá na época do Ministério da Saúde. Então, quer dizer, é inaceitável mexer com o SUS. Eu acho que nós temos que melhorar o SUS, não retroceder no SUS. Então, essa discussão a gente vai tê-la se ela vir à baila aqui, porque, com certeza, principalmente para nós, servidores públicos, construímos o país, não é inadmissível essa questão de retroceder nessa área tão importante que é a saúde. Queria cumprimentar aqui nosso querido Casagrande, senador dessa casa por muito tempo, governador do Espírito Santo. Queria cumprimentar minha querida amiga Emília Ribeiro, que está lá no Ministério de Ciência e Tecnologia, aqui representando o nosso querido Aldo Rebelo, nosso ministro de Ciência e Tecnologia. E a Márcia, que eu já falei, representando nós, as mulheres todas de Brasília, né? E o orgulho de estar aqui também com os senadores Pedro Simão, senador Jarbas Vasconcelos, que é muito amigo da família. Eu queria dizer o seguinte, pessoal, em nome do PSD, que nessa casa aqui tem 4 senadores, em nome do nosso presidente nacional, ministro Kassab, que para nós é com muita tristeza, mas também com alegria, igual vou falar por aqui, que a gente rememora a vida que Eduardo Campos deixou para nós aqui. Uma vida de uma pessoa que andava para frente, sem olhar para o retrovisor. Então, vamos falar o seguinte, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, não vamos desistir do Brasil. Chegou ao meu conhecimento a informação de que, diante dos diversos eventos que ocorrerão nesta semana, em que se reverencia a memória de Eduardo Campos, sua família pediu que o tom desses momentos não seja o da tristeza, mas o da celebração da vida, porque Eduardo Campos era a celebração da vida. Parece-me um pedido absolutamente apropriado, visto que rememoramos um homem que transbordava energia, que vivia intensamente o presente, era capaz de transmitir aos que o cercavam seu entusiasmo e seus ideais. Quem conheceu Eduardo Campos dá testemunho do que ele era, um homem criativo, dedicado, com grande espírito público. Alguém cheio de muita coragem, perseverança, capacidade de lidar com as pessoas, mas principalmente pleno de sensibilidade, de capacidade de entender o próximo, de entender as pessoas e a sociedade como um todo. Era um líder que conseguiu cativar a todos, motivá-los a trabalhar para ajudar Pernambuco e o Brasil. Um líder que conseguiu inspirar outros a trilhar seus caminhos. Conseguiu e ainda consegue, tanto que estamos aqui inspirados por ele, tanto que o Banco Mundial acaba de criar uma premiação com o nome de Eduardo Campos para a área de gestão pública. É fato, Eduardo fez muito para Pernambuco e pelo Brasil, mas Eduardo ainda faz. Impressionam muito as mudanças em Pernambuco durante os 2 mandatos de Eduardo como governador. Cito apenas alguns dados resumidos. Para se ver, na área de segurança pública, na área de segurança, com a criação do programa do Pacto pela Vida, houve redução de quase 40% no número de homicídios. 40%, além disso, 40%, olha só, de redução. Além disso, 80 municípios pernambucanos chegaram à taxa de crimes violentos, letais, internacionais menor que a média nacional, que é de 27,1 por 100 mil habitantes. A redução também ocorreu em crimes como roubos e furtos, que reduziram em 30% entre 2007 e 2013. Todos os colegas sabem que a grande preocupação nacional é a segurança pública, que as pessoas saem de casa inteiro e não sabem se voltam no final do dia inteiro. Então, Eduardo deu um exemplo nessa questão. Eu queria saudar todos da plenária, dizer que nós estamos aqui numa sessão solene em homenagem ao ano de falecimento da passagem do nosso grande líder, Eduardo Campos.
Na área da saúde, você vê essa área tão importante, que nós até comentamos a questão do SUS aqui agora, foram construídos 3 novos hospitais e 14 unidades de pronto atendimento na região metropolitana do Recife, além da expansão do número de leitos de UTI. Entre 2006 e 2013, Pernambuco se firmou como o estado nordestino com o maior ganho de anos na expectativa de vida, 3,72 anos. Houve também redução de 9,6 na taxa de mortalidade por causas evitáveis. Em 2011, Pernambuco alcançou a média nacional em relação à mortalidade infantil, reduzindo em 47,5% o seu coeficiente. Era isso que o Brasil ansiava na saúde. Por isso que a mim, que fui fundador do PT, que passei do Partido dos Trabalhadores 32 anos da minha vida e que sou fundador do PSD, o Partido do Kassab, e que fui diretor da CUT por 5 mandatos, desde a primeira hora eu apoiava Eduardo Campos, porque eu acreditava num homem que estava avançado e que ia fazer a diferença para o Brasil e que, lamentavelmente, nós perdemos. Na área de geração de emprego, que é a coisa importante de desenvolvimento, na área econômica, entre 2007 e 2013, foram gerados 560 mil empregos formais, sendo 150 mil apenas no interior do Estado, o que representa uma expansão de 48% no mercado formal de Pernambuco. O governo também atraiu mais de 78 bilhões de reais em investimentos privados. A empresa como a Sadia se instalou em Vitória de Santo Antão, como a Perdigão instalou em Bom Conselho, como a Novartis instalou em Goiânia, como a Kraft Foods instalou em Viana de Santo Antão, como a Fit Chrysler instalou em Goiânia e várias outras. E eu quero dizer para mim, que acabei de apresentar nessa casa, um projeto autorizativo para criar a Agência Brasileira de Investimentos, a Brasil Invest, a Agência Brasileira de Negócios, exatamente para atrair o capital internacional e o desenvolvimento. Essa fase que Eduardo Campos demonstrou para nós no estado de Pernambuco. Senador Hélio José, sem interrompê-lo, eu queria agradecer em nome dos senadores as honrosas visitas dos estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unib, de Uberaba. Uma honra muito grande tê-los aqui. É com muita satisfação que essa interrupção foi muito adequada e correta, meu presidente. Mas eu só relembrando aqui, estou acabando aqui meu discurso, o Eduardo era um cara que estava 50 anos na frente de nós. Vai ser difícil o Brasil ganhar novamente um líder como esse, que eu espero que Deus nos ajude, que a gente consiga outro para se pôr no lugar, porque o Eduardo seria eleito presidente do Brasil. Eu não tenho dúvida se ele tivesse permanecido entre nós. Tudo isso foi obra de Eduardo como governador, foi obra da sua capacidade de mobilizar as pessoas. Mas eu disse que Eduardo ainda faz pelo Brasil, ele ainda faz porque conseguiu inspirar tanta gente que trabalhou com ele, que teve o privilégio de conhecê-lo, mesmo por breves momentos. Essa inspiração não acabou com aquela queda do avião, muito pelo contrário, talvez tenha até se tornado mais forte. Permita-me dizer de modo informal que encontrar Eduardo, ter o prazer de trocar ideias com ele, era como enfiar o dedo numa tomada. Eu falo isso que eu sou engenheiro eletricista. Não havia como não ser eletrocutado, não havia como não receber a energia que emanava dele. Essa energia ainda corre nas nossas veias e no coração de todos nós. Esse momento, portanto, nossas homenagens, portanto, à memória de Eduardo Campos. Uma memória que segue muitíssimo viva em todos que conviveram com ele. Uma memória que nos motiva, que nos impulsiona e faz o melhor em prol do nosso Brasil. É isso que eu tinha que dizer, senhor presidente do PSB, senhores e senhoras aqui presentes, meu presidente aqui do Senado, que é uma pessoa que está apresentando uma agenda para o Brasil, e todos que estão aqui presentes, um forte abraço e que Deus ilumine, que Eduardo lá nos ajude, que surja outro líder capaz de nos unir com essas ideias tão importantes para o nosso país. Muito obrigado.